Já sentiu um frio tão intenso que parece rasgar a alma? Um frio que não vem só do ar, mas invade o coração e deixa-o vazio. Traído pelas pessoas que mais devia amar. Imagine estar sozinho numa noite negra. Longe de casa. Com o abandono vindo não de estranhos, mas daqueles que deveriam ser o seu refúgio mais seguro. Agora imagine o momento exato em que o mundo em que confiava desmorona num segundo, um segundo frio. Silencioso. Esmagador. Os faróis do carro dos seus pais desaparecem pela estrada coberta de neve de Montana. E o som do seu motor é o eco do vazio que paira dentro de si. Emma está ali, perdida entre a escuridão e o frio. Mas a verdadeira tempestade vive dentro dela. Se já sentiu o peso da traição ou o açoite cortante da solidão imposta por quem devia proteger, deixe um comentário partilhando a sua história. Porque, por mais frio que faça lá fora, nunca estamos sozinhos quando nos ouvimos uns aos outros. Esta é a história de Emma, uma mulher que acreditava conhecer o seu lugar no mundo. O amor da sua vida e a família que a apoiava. Mas num breve instante, tudo isso se tornou pó. A traidora não foi uma desconhecida, mas a irmã, o noivo e os próprios pais. E no meio da neve gelada, Emma teve de confrontar essa verdade devastadora. Enquanto o vento uiva e a luz intermitente da estação de serviço fita a solidão dela. O verdadeiro perigo não é o frio exterior, é o vazio do abandono. Mas, no coração da dor, Emma encontra uma força inesperada. Porque, por vezes, é quando tudo se parte que descobrimos do que realmente somos feitos. Prepare-se para entrar numa viagem de angústia, traição e, acima de tudo, redenção. Porque nem todos os pesadelos gritam, alguns sussurram enquanto a vida continua. E é nesses sussurros que surge a nossa verdadeira força. Está pronto para descobrir como se erguer do gelo mais profundo? Então, junte-se a nós e partilhe a sua cidade nos comentários. A história de Emma, e talvez a sua, começa agora. Já era quase meia-noite em Montana quando tudo deixou de fazer sentido. O vento dançava brutalmente sobre a neve, pintando o cenário de solidão. Emma sentiu o frio antes de tudo, não só na pele, mas na alma. O silêncio foi rasgado subitamente, os faróis do carro da família afastaram-se pela estrada coberta de gelo e, pela primeira vez, ela percebeu que estava completamente sozinha. E não era apenas a ausência física, era o peso do abandono. Da traição sem palavras. Emma correu alguns passos. Gritou o nome dos pais. Mas a única resposta foi o eco do motor desaparecendo. As pernas tremeram. Hesitou entre correr atrás do carro ou simplesmente se deixar afundar na neve. Sua mente rodopiava por memórias intensas e contraditórias, o calor dos natais antigos, o olhar crítico da mãe, o riso abafado da irmã Megan quando algo dava errado. Era como se todos os piores medos tivessem decidido visitar simultaneamente. A cada tentativa frustrada de ligar para o telemóvel dos pais, Emma sentia um nó apertando mais o peito. Nenhuma mensagem recebida. Silêncio. A cada vibração sem resposta. A confiança desmoronava como o gelo partido sob os pés. Perguntava-se, enlutada, como pode confiar tanto nos laços de sangue? Será que em algum momento só foi conveniente para todos manter a filha perfeita? Discreta. Eficiente. Ali, entre escuridão e luzes pálidas da bomba de gasolina. A narrativa clássica da família feliz enfim se quebrou. Dois estranhos, Lucia e Gabriel. Um casal de camionistas com rostos gastos e olhos bondosos, ofereceram a Emma uma manta e um café quente. Por segundos, ela quase sucumbiu à generosidade. Mas o orgulho ferido falou mais alto, balbuciou estou bem. Mesmo sem convencer nem a si mesma. Internamente, lutava entre aceitar a ajuda de quem nunca a magoou e o desejo de não ser, outra vez, um fardo para ninguém. Mesmo dentro da loja fria, Emma era assombrada por lembranças de discussões veladas. Olhares de lado entre os pais e Megan. As férias em que nunca era ouvida. O rompimento desta noite foi só o culminar de pequenas traições diárias que, gota a gota, esculpiram uma ferida invisível. O tempo parecia curvar-se naquela noite. Emma sentou-se no chão gelado do posto. Os olhos marejados. O corpo entorpecido, mas o pensamento não parava. Seria mais fácil se não sentisse nada. Seria melhor ser invisível do que sentir esta dor. A resposta, porém, vinha através do frio. A dor era real. Mas também era sinal de que, ali dentro, ainda existia uma centelha impossível de destruir.
A madrugada trouxe não só silêncio, mas uma chance de se reencontrar. Gabriel, antes de partir, deixou um recado simples, às vezes. Só quem já caminhou no escuro entende o valor de uma luz de presença. No fundo, Emma sabia, resistir não era suficiente. Era preciso transformar aquela dor. Era preciso transformar abandono em força. E a noite mais escura no prólogo do seu renascimento. E foi nesse limiar, entre a velha Emma e a mulher que nasceria do abismo, que a viagem realmente começou. Porque os laços mais frágeis nem sempre são os que se quebram primeiro, às vezes são os que nos ensinam. Finalmente, a voar, mergulharemos nas raízes dessa dor, como as heranças invisíveis. Os silêncios e favoritismos familiares marcaram Emma desde a infância, plantando as sementes que desabrocharam nesta noite de abandono. Continue conosco, e partilhe nos comentários, já sentiu o peso de ser deixado por quem mais ama? Há dores que não surgem do acaso, mas são tecidas silenciosamente, fio a fio, durante uma infância marcada por olhares que nunca se cruzam e sorrisos que acabam sempre voltados para o outro lado da mesa. Emma carregava marcas que só ela via, heranças invisíveis que se tornavam pesadas sempre que olhava ao espelho da memória. Desde cedo, os sinais estavam ali, escondidos nos detalhes do cotidiano. Os aniversários em que Emma via o seu bolo substituído às pressas por uma vela extra para celebrar uma vitória menor de Megan. Aqueles fins de tarde em que o pai, exausto, sorria largo para a irmã que chegava tarde da escola, mas apenas acenava, distraído, para Emma, já sentada com o caderno aberto e os olhos sedentos por aprovação. Numa dessas tardes, Emma preparou uma peça de teatro só para a mãe, escrevendo cada linha com entusiasmo. Contudo, quando subiu, ao palco improvisado, da sala, Linda estava ocupada ao telefone, elogiando Megan por um desenho apressado. Emma ficou ali, de mãos cruzadas. O texto a dissolver-se na garganta. O silêncio que recebeu doeu mais do que qualquer reprovação. Com o passar dos anos, as comparações tornaram-se veneno constante. Megan era espontânea, divertida, precisa de apoio, Emma, forte, organizada, sempre a desenrascar-se. Essas etiquetas, repetidas insistentemente, colaram-se à pele, tal como o frio daquela noite em Montana. Nos jantares em família, as conversas orbitavam à volta das peripécias de Megan, a primeira vez na condução. O namoro atribulado, o teste que, por pouco, passou, quando Emma anunciou uma bolsa de estudo internacional. A reação foi discreta, e vais mesmo deixar a família. Emma, a ambição dela era interpretada como desertão. Não como conquista. A dor da invisibilidade, sentida diariamente, moldou a personalidade de Emma, aprendeu a não pedir, a não reclamar, a resolver tudo sozinha. Carla, a amiga dos tempos de universidade, muitas vezes reparava, reparas que quase nunca falas de ti. Sempre mudas de assunto quando alguém pergunta pela tua família. Emma respondia com um sorriso tênue, preferindo o silêncio à agonia de tentar explicar o inexplicável. Numa noite de inverno, pouco antes de tudo desmoronar, Emma tentou, pela primeira vez em anos, confrontar o pai. Porque é que só me procuras quando há problemas? Porque é que o fracasso da Megan é sempre uma tragédia? Mas o meu sucesso é só uma nota de rodapé? David olhou-a, confuso, e respondeu com aquele tom pragmático que tantas vezes a anulou: tu és a solução. Emma, és forte. A Megan, ela precisa de mais. Naquele instante, Emma percebeu, não era vista. Apenas utilizada para tapar os buracos na história dos outros. A solidão foi-se entranhando, transformando-se num misto de rigor e proteção. Emma converteu a dor em disciplina, os sonhos em metas, guardando lágrimas para noites solitárias. O preço por tentar ser perfeita. O isolamento, o medo de falhar, a constante sensação de que só tinha algum valor se fosse útil. Mas, mesmo nesses momentos de angustiante vazio, cintilava uma centelha de rebelião. Emma começou a olhar ao seu redor, encontrando em colegas, professores e amigas as primeiras sementes de reconhecimento verdadeiro. Júlia, uma mãe solteira com quem se cruzou num curso noturno, foi das primeiras a dizer-lhe: sabes, não tens de ser forte o tempo todo. Tens direito a ser vista, a errar, a existir, mesmo quando ninguém está a olhar. Essas pequenas validações começaram a traçar fissuras nas paredes que Emma erguera para se proteger. As heranças invisíveis não deixam hematomas,
mas ficam como tatuagens escondidas, moldando reações, amores e lutas. É preciso reconhecê-las para transformá-las. Isso, Emma perceberia mais tarde, quando a mágoa se revelasse motor para a sua própria liberdade. E à medida que a história avança, a sensação de ser uma sombra na vida dos outros tornar-se-á o alicerce de uma viragem decisiva, porque, por vezes, o abandono não destrói, liberta. No próximo capítulo, Emma confronta a verdade nua e crua da traição, não mais como filha esquecida, mas como mulher pronta a descobrir aquilo que nunca lhe permitiram ser, protagonista da sua própria história. E você, já sentiu que vivia nos bastidores da própria família? Partilhe nos comentários, pois, às vezes, basta uma voz sincera para quebrarmos, juntos, o ciclo do esquecimento. Há dores que não surgem do acaso, mas são tecidas silenciosamente, fio a fio, durante uma infância marcada por olhares que nunca se cruzam e sorrisos que acabam sempre voltados para o outro lado da mesa. Emma carregava marcas que só ela via, heranças invisíveis que se tornavam pesadas sempre que olhava ao espelho da memória. Desde cedo, os sinais estavam ali, escondidos nos detalhes do cotidiano. Os aniversários em que Emma via o seu bolo substituído às pressas por uma vela extra para celebrar uma vitória menor de Meghan. Aqueles fins de tarde em que o pai, exausto, sorria largo para a irmã que chegava tarde da escola, mas apenas acenava, distraído, para Emma, já sentada com o caderno aberto e os olhos sedentos por aprovação. Numa dessas tardes, Emma preparou uma peça de teatro só para a mãe, escrevendo cada linha com entusiasmo. Contudo, quando subiu, ao palco improvisado, da sala, Linda estava ocupada ao telefone, elogiando Meghan por um desenho apressado. Emma ficou ali, de mãos cruzadas. O texto a dissolver-se na garganta. O silêncio que recebeu doeu mais do que qualquer reprovação. Com o passar dos anos, as comparações tornaram-se veneno constante. Meghan era, espontânea, divertida, precisa de apoio, Emma, forte, organizada, sempre a desenrascar-se. Essas etiquetas, repetidas insistentemente, colaram-se à pele, tal como o frio daquela noite em Montana. Nos jantares em família, as conversas orbitavam à volta das peripécias de Meghan, a primeira vez na condução. O namoro atribulado, o teste que, por pouco, passou, quando Emma anunciou uma bolsa de estudo internacional. A reação foi discreta, e vais mesmo deixar a família. Emma, a ambição dela era interpretada como desertão. Não como conquista. A dor da invisibilidade, sentida diariamente, moldou a personalidade de Emma, aprendeu a não pedir, a não reclamar, a resolver tudo sozinha. Carla, a amiga dos tempos de universidade, muitas vezes reparas que quase nunca falas de ti. Sempre mudas de assunto quando alguém pergunta pela tua família. Emma respondia com um sorriso tênue, preferindo o silêncio à agonia de tentar explicar o inexplicável. Numa noite de inverno, pouco antes de tudo desmoronar, Emma tentou, pela primeira vez em anos, confrontar o pai. Porque é que só me procuras quando há problemas? Porque é que o fracasso da Meghan é sempre uma tragédia? Mas o meu sucesso é só uma nota de rodapé? David olhou-a, confuso, e respondeu com aquele tom pragmático que tantas vezes a anulou: tu és a solução. Emma, és forte. A Meghan, ela precisa de mais. Naquele instante, Emma percebeu, não era vista, apenas utilizada para tapar os buracos na história dos outros. A solidão foi-se entranhando, transformando-se num misto de rigor e proteção. Emma converteu a dor em disciplina, os sonhos em metas, guardando lágrimas para noites solitárias. O preço por tentar ser perfeita. O isolamento, o medo de falhar, a constante sensação de que só tinha algum valor se fosse útil. Mas, mesmo nesses momentos de angustiante vazio, cintilava uma centelha de rebelião. Emma começou a olhar ao seu redor, encontrando em colegas, professores e amigas as primeiras sementes de reconhecimento verdadeiro. Júlia, uma mãe solteira com quem se cruzou num curso noturno, foi das primeiras a dizer-lhe: sabes, não tens de ser forte o tempo todo. Tens direito a ser vista, a errar, a existir, mesmo quando ninguém está a olhar. Essas pequenas validações começaram a traçar fissuras nas paredes que Emma erguera para se proteger. As heranças invisíveis não deixam hematomas, mas ficam como tatuagens escondidas, moldando reações, amores e lutas. É preciso reconhecê-las para transformá-las.
Isso, Emma perceberia mais tarde, quando a mágoa se revelasse motor para a sua própria liberdade. E à medida que a história avança, a sensação de ser uma sombra na vida dos outros tornar-se-á o alicerce de uma viragem decisiva, porque, por vezes, o abandono não destrói, liberta. Emma confronta a verdade nua e crua da traição, não mais como filha esquecida, mas como mulher pronta a descobrir aquilo que nunca lhe permitiram ser, protagonista da sua própria história. E você, já sentiu que vivia nos bastidores da própria família? Partilhe nos comentários, pois, às vezes, basta uma voz sincera para quebrarmos, juntos, o ciclo do esquecimento. As noites em branco transformaram-se em rotina. Mas nada preparou Emma para o abismo que haveria de se abrir. O regresso a casa foi permeado por um silêncio desconfortável, as sombras pareciam alongar-se pelas paredes. Os quadros familiares agora observadores silenciosos do que restava de uma vida despedaçada. Emma sentia cada passo pesar, uma antecipação inquieta misturava medo e esperança, talvez seja só um enorme engano. Talvez o pior ainda possa ser evitado. No centro da sala, o laptop de Robert piscava, abandonado sobre a mesa, como se a espera fosse intencional. O ecrã, já meio adormecido, parecia sussurrar tentações proibidas, fuja ou descubra. Tremendo de incerteza, Emma hesitou, parte dela queria preservar as últimas ilusões, outra parte sabia que só a verdade a libertaria. Mesmo que lhe custasse tudo. Com movimentos incertos, abriu a pasta, planos de casamento. As mãos suadas hesitaram antes de clicar nos documentos e nos históricos de conversas. E ali, entre mensagens trocadas a altas horas, Emma leu frases que nunca deveria ter lido, partilhas cúmplices entre Meghan e Robert. Repletas de ironias cruéis, planos concebidos por trás das suas costas. Eles riam-se, juntos, dela. O golpe mais feroz não veio apenas dos amantes, veio dos próprios pais. Cómplices silenciosos, justificando a traição com frases implacáveis. Emma é forte. Ela supera. A Meghan precisa de alguém ao lado. Palavras atiradas com frieza, que ecoaram na memória dela como lâminas. As lágrimas vieram antes da raiva. Emma sentia-se despida. Não só pelos segredos revelados, mas pela confirmação do pior medo, nunca tivera espaço próprio. Nunca fora a prioridade. A traição dilacerava as memórias, contaminando até os momentos felizes que julgava seguros. Na angústia daquela noite, Emma escreveu cartas que nunca enviou. Palavras amargas, desalento, pedido de explicação. Cada linha era um vazio gritado. Uma tentativa de fazer-se ouvir por quem nunca a quis escutar. Rachel, a amiga incondicional, encontrou-a sentada no chão da cozinha. Os olhos perdidos. Sentou-se ao lado, em silêncio, até que Emma finalmente cedeu e chorou nos braços dela. Esse gesto silencioso, de pura presença, foi o primeiro ponto de luz após tantas horas de trevas. No meio ao caos, pequenas mensagens de aliados improváveis chegaram. Carla, a colega da faculdade, confessou ter sentido algo estranho em Meghan e Robert. Mas nunca soube como alertar Emma sem parecer ciumenta ou paranoica. Elle, o atendente da bomba de gasolina, deixou um recado no voicemail. Nem sempre a família é quem nos faz nascer. Às vezes, é quem nos resgata. A dor não cessou, Emma deixou-se engolir, alternando episódios de fúria e de absoluto torpor. Mas, naquele fundo de poço, uma verdade impossível de ignorar emergiu. Eles tiraram tudo. Mas não me tiraram a capacidade de escolher o que faço com isso. Assim nasceu a semente da transformação. O confronto com a brutalidade da traição não destruiu Emma completamente, limpou-lhe os olhos. Pela primeira vez, foi capaz de ver com nitidez as correntes invisíveis que a família e o passado lhe impuseram. E um desejo, quase rebelde, de recuperar a autonomia, começou a pulsar no peito. É quando tudo parece ruir que se abre a verdadeira porta da mudança. Emma, agora, já não é só vítima, é sobrevivente. Pronta para reconstruir a identidade a partir dos cacos. Veremos como, da dor da destruição, ela inicia a busca por novos laços, amizades, mentores, e a difícil arte de confiar de novo. Preparando-se para renascer das cinzas com uma nova força. E você, já enfrentou uma verdade tão dura que lhe partiu o mundo ao meio? Partilhe nos comentários, há uma força singular em transformar feridas em pontes para recomeçar. Quando tudo à sua volta parecia reduzido a cinzas,
O verdadeiro desafio de Emma começou, renascer, não ignorando as feridas, mas aprendendo a transformar a dor em combustível para uma nova vida. As primeiras manhãs, passada a tempestade da traição, foram silenciosas e às vezes insuportáveis. Emma via-se sentada junto à janela do pequeno apartamento de Rachel, olhando o céu carregado e lembrando-se que, por muito que custasse admitir, estava viva, ainda respirava apesar do peito apertado. A dor não desaparecera, mas dentro dela começou a brotar algo diferente, uma vontade bruta de reconstruir. Nem que fosse a partir do nada. No início, Emma duvidava de tudo, sobretudo das intenções dos outros. Quando Rachel lhe sugeriu ir a um curso noturno de gestão, Emma hesitou, queria mergulhar no anonimato. Não ser percebida, mas o medo de estagnar falou mais alto. Naquela sala pequena, conheceu Julia, uma mãe solteira recém-divorciada. E Nicolás, um professor de voz grave que, tal como ela, sabia o que era ter de recomeçar depois do abismo. Julia tornou-se rapidamente confidente, elas compartilhavam cafés e silêncios. Pequenas vitórias, passei na entrevista, e recaídas, estou a falhar, talvez não consiga sair disto. Era na força silenciosa de Julia que Emma percebia, ninguém é só dor e ninguém precisa ser forte sozinha o tempo todo. Nicolás, com o seu sotaque andaluz, contava histórias de perda e renovação, incentivando Emma a apresentar o seu primeiro projeto, mesmo quando ela tremia, temendo ser julgada como na família. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se ouvida e valorizada. Os primeiros passos na tentativa de reerguer-se foram tropeços, entrevistas de trabalho mal-sucedidas, currículos ignorados, contas acumulando-se no fim do mês. Mais de uma vez, Emma voltou a casa em lágrimas, convencida de que o mundo nunca permitiria verdadeiramente um recomeço. Mas as pequenas conquistas empurraram-na para a frente. O agradecimento tímido de Julia após uma referência no curso. Um cliente que considerou o seu projeto inovador, cada um destes gestos era um tijolo novo na reconstrução da autoconfiança. Rachel manteve-se incansável ao lado de Emma, a preparar cafés, a emprestar cadernos, a puxar conversa quando o silêncio pesava demais. Eram as noites partilhadas, a rir das próprias angústias, que reacenderam a centelha da esperança. Quando Elle, o simpático atendente da bomba de gasolina, apareceu de surpresa para uma visita rápida e deixou uma pequena nota, de cada noite fria nasce sempre um sol novo, Emma sentiu que o mundo podia ser, afinal, menos hostil. Por iniciativa de Rachel, nasceu a ideia ousada de abrir um pequeno negócio próprio. O medo era constante, medo de fracassar, de repetir as humilhações do passado, de apostar tudo e voltar a perder. Mas foi a união entre as três, Emma, Rachel e Julia, que formou um alicerce novo, no partilhar dos receios. Encontraram coragem. Enfrentaram dificuldades reais, um fornecedor que armou cilada. Um sócio que desistiu à última hora. Noites de insônia a fazer contas e sonhar com clientes. Cada tropeço vinha acompanhado de dúvidas. Mas também de diálogos sinceros, desta vez. Sem julgamentos. Sem comparações. Apenas empatia e respeito mútuo. Não foi uma ascensão meteórica, mas um crescimento feito de pequenas superações. Emma aprendeu a confiar, a pedir ajuda, a celebrar até os microsucessos. A sua relação com Rachel e Julia tornou-se muito mais do que uma aliança profissional, era família escolhida. Cúmplice nas alegrias e nas feridas. É assim que, a partir dos destroços, Emma não só reconstrói o lar interior, mas compreende o verdadeiro valor da solidariedade. Descobre que em cada mão estendida, em cada ombro amigo, existe redenção possível, e que esta, sim, pode ser escolha sua a cada dia. A batalha deixa de ser só interna, Emma terá de enfrentar o último grande desafio, lutar pela sua verdade e pela justiça não só dentro de si, mas na arena do mundo, onde seu passado e presente colidirão num tribunal. E você, já encontrou força num abraço inesperado ou num gesto de alguém quase desconhecido? Partilhe a sua experiência nos comentários, juntos. Descobrimos que renascer é possível, mesmo a partir das cinzas. O tribunal estava tomado por uma tensão densa, quase sufocante. O ar parecia parado, interrompido apenas pelo tilintar de passadas nervosas no corredor e pelo sussurrar cortante dos advogados. Emma sentou-se numa cadeira que, para qualquer outro, seria apenas uma peça de mobiliário fria, para ela,
Era o palco de uma vida inteira de ausências e lutas invisíveis colocadas sob o olhar rigoroso da justiça. No olhar fixo da juíza, Emma via a responsabilidade de carregar não só os seus próprios traumas, mas a necessidade de dar voz à sua verdade sufocada durante tantos anos. Tinha as mãos geladas, mas dentro do peito, sentia um vulcão em ebulição, medo, raiva, esperança e dignidade lutando pelo espaço de cada batida. Sarah, a advogada de Emma, exalava calma controlada enquanto folheava provas, e-mails, mensagens, fotografias, testemunhos. A cada detalhe exposto, desmontava meticulosamente a narrativa da família de Emma, desconstruindo a imagem de filha fria e ingrata com que sempre tentaram marcá-la. O que é mais devastador, enfrentar a rejeição dos estranhos, ou nunca ser reconhecida como filha por quem devia primeiro amar-nos? Questionou Sarah, olhando frontalmente para os pais de Emma, expostos pela primeira vez ao peso do silêncio quebrado. Do outro lado da sala, Megan agitava as mãos numa raiva contida, e Robert cruzava os braços numa defesa cínica, incapaz de encarar o olhar da mulher que tanto magoara. Os pais de Emma, menos impenetráveis do que de costume, escondiam-se agora atrás de rostos pálidos e olhares baixos. E então veio Julia, inesperada, corajosa, que tipificou a força dos laços escolhidos. Com emoção, relatou as noites partilhadas com Emma, os medos, os desabafos, o esforço titânico de alguém que nunca pediu nada mas sempre foi exigida a dar tudo. Emma não é fria, ela foi silenciada pelo ruído ensurdecedor do favoritismo e da indiferença. Disse. O tribunal ficou em silêncio absoluto. O momento de maior impacto surgiu quando o pai de Emma, chamado como testemunha, hesitou por longos segundos antes de balbuciar, pela primeira vez, um pedido de desculpas embargado no choro. A Emma sempre esteve lá, e talvez tenhamos estado demasiado cegos para ver, murmurou. Entre lágrimas, os murmúrios na sala marcaram o peso desse gesto improvável. Momentos depois, a juíza proferiu a sentença. Com uma voz firme mas compassiva, Emma ficaria com todos os bens partilhados. O ex-noivo arcaria com as custas. E reconhecia-se, em palavras claras, a brutalidade psicológica e emocional a que Emma foi sujeita. Não era só uma vitória material, era o reconhecimento de uma dor longa demais ignorada. No instante em que o martelo desceu, o mundo pareceu parar por um breve segundo. Emma não sorriu, havia algo demasiado sagrado naquele silêncio, uma paz densa. Desgastada, mas real, sentiu-se, finalmente, vista. Sarah segurou-lhe a mão. Rachel e Julia correram e abraçaram-na. Nem todos os presentes celebraram na sala. Mas Emma sabia, naquele dia, deixava de ser apenas sobrevivente, tornando-se, enfim, dona da sua história. A batalha pela justiça abriu caminho para a verdadeira libertação. Mas há feridas que não se fecham apenas por decreto. Fora do tribunal, Emma precisa ainda reinventar-se, reconstruir os laços que importam, transformar a sua dor em possibilidades. Aprender que merecer amor e respeito começa, sempre, por dentro. Veremos como Emma utilizará essa vitória para erguer um novo capítulo, descobrindo o poder de reconstruir sonhos, escolher a própria família e inspirar outras mulheres a nunca desistirem da sua verdade. E você, já foi chamado a lutar por justiça perante quem duvidou da sua dor? Partilhe nos comentários, a sua coragem pode ser, hoje, o eco de esperança que outro coração precisa. Depois da tempestade do tribunal, tão libertadora quanto exaustiva, Emma encarou o silêncio de uma casa agora sua, mas repleta de ecos do passado. Se por fora tudo sugeria vitória, por dentro persistiam escombros. Era preciso começar do zero. Não só em paredes e móveis, mas principalmente nos alicerces do coração. As manhãs eram frias de outra forma, sem o peso de antigas mágoas, mas também sem a segurança de rotinas conhecidas. Emma percebeu que reconstruir não era só erguer algo novo. Era aprender a viver com marcas, a cicatriz não some. Mas pode, um dia, deixar de doer. Nos primeiros dias, lançou-se ao trabalho no novo negócio com Rachel e Julia. Summit Environmental Solutions foi mais do que um projeto, tornou-se símbolo de independência e confiança partilhada. Entre planilhas, clientes desconfiados e noites a sonhar acordada, Emma teve de enfrentar antigos fantasmas, o medo de fracassar, o impulso de duvidar do próprio valor, a hesitação em confiar plenamente nos outros. Mas, a cada pequeno sucesso,
Celebrava-se uma vitória interior, uma cliente sorridente. Uma carta de recomendação enviada por Nicolás. Um e-mail de incentivo de Elle. Até os fracassos começaram a fazer sentido. Pois traziam lições e aproximavam o trio através de conversas profundas e, por vezes, lágrimas partilhadas. O tempo revelou que a vida não oferece garantias de felicidade, mas permite escolhas. Emma aprendeu a nutrir laços verdadeiros, celebrava aniversários simples com Julia e a filha dela. Ria de si mesma durante jantares improvisados com Rachel. E encontrou em Nicolás e Elle exemplos de resiliência e compaixão. Por vezes, confrontou-se com mensagens vindas da família biológica, tentativas tímidas de reconciliação. Pedidos de desculpa escritos a medo. Emma, agora amadurecida, respondeu com gratidão, mas nunca com subserviência. Desejo-vos paz, mas não posso voltar para um lugar onde nunca fui vista. O perdão, compreendeu, não exigia reaproximação, permitia-lhe, sim, viver em paz com o próprio passado. Com o negócio a crescer, Emma decidiu criar uma bolsa para outras mulheres recomeçarem após uma crise, prestando mentoria e sendo ombro amigo para aquelas que, tal como ela, haviam sido relegadas ao silêncio. Em festas de final de ano, via-se rodeada por amigos e colaboradores, pessoas que a escolheram e foram escolhidas. Cada abraço era uma celebração do novo significado de família que construíra. Sem sangue, mas com verdade. Às vezes, sentava-se sozinha ao fim do dia, a escrever cartas para o seu eu do passado. Entre os parágrafos, dedicava agradecimentos à criança invisível, à jovem traída, à mulher forte e vulnerável, todas as versões de si que permitiram aquela renascença. A história de Emma não se encerra aqui. A cada novo desafio, ela encontra uma fronteira entre a dor antiga e a esperança renovada. Inspirar, agora, é mais do que missão, é destino. E você, já se viu obrigado a criar a sua própria família? A perdoar sem esquecer, a transformar mágoa em semente de algo maior? Partilhe nos comentários, porque, juntos, podemos fazer do fim de um ciclo o início de outra história, mais genuína, mais forte, mais humana. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir ao nosso vídeo. Sua presença aqui significa muito para nós. E é por você que queremos criar histórias que toquem o coração e tragam inspiração. Se este vídeo te emocionou ou te fez refletir, não esqueça de deixar seu like, isso nos ajuda a entender que estamos no caminho certo. Compartilhe com amigos ou familiares que possam se identificar com essa história. Porque quanto mais pessoas chegarem, mais apoio e empatia podemos espalhar. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos com muito cuidado para você. Sua opinião é fundamental para que a gente cresça e melhore sempre. Por isso, deixe nos comentários seu feedback, sugestões ou até mesmo suas próprias histórias. Queremos construir juntos uma comunidade forte, onde cada voz importa e cada experiência pode transformar. Obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Até o próximo vídeo.